Amaro, por gentileza, que inicie a transmissão para o nosso canal do YouTube, 102 Santo Amaro. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Solicito que mantenham seus vídeos ativados e microfones desligados. As perguntas, elas poderão ser realizadas ao nosso palestrante através do nosso chat. O presidente doutor Alexandre Fante, a vice-presidente doutora Daniela Paduca, em nome da 102ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de São Paulo, tem a grande honra de recebê-los para a palestra. O direito à liberdade religiosa no ambiente escolar e acadêmico. Esse evento foi organizado pela Comissão de Liberdade Religiosa, presidida por mim, Marcos Antônio, e também pela Comissão de Cultura e Eventos, coordenada pela presidente doutora Marta Voltas. E agora, nesse momento, antes de nós estarmos iniciando a nossa palestra desta noite e também realizando a leitura do currículo do nosso convidado palestrante, solicito que os colaboradores da OAB possam estar passando para todos nós um vídeo institucional da OAB de Santo Amaro. Por gentileza, pode soltar o vídeo. Acho que está sem áudio. Acho que o vídeo está sem áudio. Sim, está sem áudio. Poderia reiniciar o vídeo, por gentileza, o pessoal que está nos auxiliando com o vídeo institucional. Vamos lá, vai ser reiniciado novamente o vídeo e com áudio. Vamos aguardar mais alguns instantes. Ainda continua sem áudio para mim aqui o vídeo. Também. Então vamos fazer o seguinte, como estão os problemas técnicos aí, considerando já o adiantado, então para a transmissão, depois ao final a gente solta o vídeo, conforme a gente vai corrigir aqui o problema técnico, para a gente não atrasar e já dar início à palestra. Perfeito, doutor Fante. Então, nosso vídeo institucional será, nós estaremos aí passando novamente no decorrer da palestra, logo em seguida, quando estiver aí resolvido a questão técnica, para que nós possamos ouvir o áudio do vídeo. Então, passo agora a palavra ao doutor Gilmar, para que realize a leitura do currículo do nosso convidado palestrante, o doutor Rafael. Por gentileza, doutor Gilmar. Meu currículo do doutor Rafael Durante, advogado, professor de Direito na Universidade Estadual da Paraíba, UEPB, e na Escola Superior de Advocacia, ESA, da OAB, acho que Paraíba, né? Pós-graduado em Direito Público e em Direito Digital, especialista em Direito Religioso, membro do IBDR, Instituto Brasileiro de Direito e Religião, membro da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB da Paraíba, autor do livro e artigos jurídicos
colunista do portal Migalhas. Passa a Perfeito, palavra, doutor Gilmar. Muito obrigado, doutor Gilmar, pela leitura do currículo do nosso convidado, doutor Rafael. E agora passo a palavra, nesse momento, à doutora Marta Voltas, presidente da Comissão de Culturas e Eventos, para fazer as suas considerações. Desculpa, estava ruim aqui de abrir. Bom, é um prazer receber todo mundo aqui, doutor Rafael, doutor Marcos, doutor Gilmar, principal, doutor nosso querido também, doutor Alexandre Fante, presidente da subseção, que graças a ele que possibilita a gente fazer tantos eventos, né, como 2 palestras ao mesmo tempo, pós-graduação. Aqui é a subseção dos povos, né, porque fazemos várias, graças ao nosso presidente, 2 pós-graduações, né, e, bom, obrigada também, não vamos mais nos estender. Obrigada, doutor Marcos, por trazer esse tema, doutor Rafael, e agora acho que vou passar a palavra para o nosso querido presidente. Obrigada. Perfeito. Com a palavra agora, muito obrigado, Marta. Com a palavra agora, o presidente do OAB de Santo Amaro, doutor Alexandre Fante. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marta. Parabenizar vocês aí pelo trabalho que vocês realizam aqui no Cultura e na Comissão de Liberdade Religiosa e também na Comissão do Novo Advogado, que você trabalha tão bem, Marcos. E agradecer ao doutor Rafael, né, e na sua pessoa saudar toda a advocacia da Paraíba, né, o estado que a gente gosta muito, admira, e tratar desse assunto tão importante, né, que é a liberdade religiosa nas nossas instituições de ensino. Nós sabemos aí quais são os desafios, tudo que nós temos que enfrentar aqui para que as pessoas possam ter aí a sua liberdade de culto, a sua liberdade de credo e assim ter respeitado uma das principais garantias previstas na nossa Constituição, que é a liberdade religiosa dentro desse nosso Estado laico, que é o Brasil. Então, obrigado aí, Rafael, por estar conosco. Seja bem-vindo, ainda que de forma virtual, aqui à nossa subseção de Santo Amaro, né? Não sei se você conhece aqui a nossa subseção. Ainda não. Ainda não? Então tá bom, aqui é a nossa subseção que abrange aí 43% da cidade de São Paulo, é a segunda maior do Brasil, e mais de 12 mil advogados inscritos, e que tem aí dentro das suas pautas também a liberdade religiosa, né? Então, te agradeço por compartilhar aqui com a nossa advocacia, e já te passo a palavra para que você inicie a sua exposição, e depois convido a todos que curtam o canal da Subseção no YouTube, e quem quiser rever, compartilhar com seus amigos, com seus pares na advocacia, esse tema e todos os demais temas da Subseção, é só compartilhar ali o canal 102 Santo Amaro no YouTube. Então, obrigado, Rafael, seja muito bem-vindo aqui à nossa Subseção. Excelente. Primeiramente, muito boa noite a todos. Quero saudar a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB São Paulo, subseção do Santo Amaro, e desde já agradecer pelo convite, agradecer pela gentil acolhida dos membros da comissão, na pessoa do doutor Marcos Antônio, demais membros, agradecer também ao presidente Alexandre Fante pela sua gentileza e generosidade. Espero, sim, em breve, ter a oportunidade de conhecer presencialmente essa subseção que, pelo pouco que conheci, desde o convite do doutor Marcos, é uma subseção bastante operosa, sempre trazendo eventos relevantes para a advocacia, e hoje tem a oportunidade de estar aqui trazendo essa singela contribuição aos temas que são abordados. Então, agradeço oportunamente também à presidente da Comissão de Eventos, a doutora Marta Voltas, ao doutor Gilmar Souza e aos colaboradores da subseção de Santo Amaro, bem como todos os colegas advogados aqui presentes e demais profissionais de outras áreas que se interessam para o tema, para a gente refletir nessa noite sobre um tema muito importante. Então, eu cumprimento também os colegas do IBDR, do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, do qual faço parte, que estão aí nos acompanhando também nessa palestra, e certamente teremos um tempo proveitoso e oportuno
para a gente refletir sobre um tema deveras importante na nossa sociedade, no nosso Estado laico brasileiro. Então, eu vou colocar aqui um material que irei apresentar na nossa palestra sobre a liberdade religiosa no ambiente escolar e acadêmico, para a gente dar início à nossa abordagem de hoje. Então, vamos tratar sobre esse tema de fundamental importância, um tema que faz parte do nosso dia a dia. Às vezes, muitas pessoas acham que direito é uma coisa abstrata, que é algo que não interfere no nosso dia a dia, mas hoje a gente pode provar, através de um tema, que é um direito fundamental, como isso está intrinsecamente ligado ao exercício da nossa cidadania, através do exercício da liberdade religiosa no ambiente acadêmico e escolar. Então, como já houve aí a devida apresentação por parte do estimado colega doutor Gilmar, eu vou pular essa parte aqui de apresentação. Ao final, vou divulgar as minhas redes sociais, mas eu quero ir direto ao ponto, adentrando propriamente agora no tema da nossa palestra. Essa palestra ela está dividida em duas partes, na qual, na primeira parte, nós vamos abordar a questão da liberdade religiosa, da laicidade do Estado, e na segunda parte trataremos, portanto, de uma perspectiva mais prática e objetiva, atrelando o exercício da liberdade religiosa no contexto escolar e acadêmico. Então, nós temos a liberdade religiosa, considerada por muitos a primeira das liberdades. E é sempre bom recordar esse conceito genérico, embora profundo, sobre liberdade religiosa, que é a garantia que cada pessoa tem de escolher seguir a crença que desejar, de mudar de religião quando quiser, bem como até mesmo de não seguir religião alguma, como o caso dos ateus e agnósticos. E é importante considerar que a liberdade religiosa, no escopo da nossa Constituição Federal, ela está pautada no princípio da dignidade da pessoa humana, que é esse valor universal e inerente a cada pessoa que simplesmente, pelo fato de ser humano, detém direitos, garantias e liberdades que são inalienáveis, que ninguém pode tirar em qualquer lugar do mundo. Então, eu, como estudioso e até mesmo defensor de uma perspectiva de direito natural, também ressalto que o direito à liberdade religiosa é um direito natural. Nós já nascemos com esse impulso pelo transcendente, por algo que está além de nós, e no decorrer da nossa vida nós buscamos responder questões fundamentais acerca de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Não é? O reformador João Calvino, ele costumava dizer que nós, seres humanos, somos o homos religiosos. Nós buscamos nos religar com algo que transcende a nossa existência. E aí, neste sentido, a gente precisa ressaltar que a liberdade religiosa, por ser um direito natural, é também um direito humano, e a nossa Declaração Universal de Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas, ela vai reconhecer, lá no seu artigo 18, um conceito também bastante esclarecedor no tocante à liberdade religiosa, quando ela vai dizer que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, seja sozinho, seja em comum, seja no ambiente público, seja no ambiente privado, pelo ensino, pela prática e pelo culto e pelos ritos. Então, a gente percebe, à luz do que reconhece a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
que não cria um direito, ela reconhece um direito já existente, ela vai estabelecer essa perspectiva ampla de que liberdade religiosa é exercer a religião em todas as possibilidades de esferas de existência, seja sozinho, seja em um agrupamento, seja no ambiente público, seja no ambiente particular. Essa liberdade ela não vai poder ser restringida arbitrariamente pelo Estado ou pelos outros particulares. E aí, analisando o ordenamento jurídico, o direito internacional dos direitos humanos, a gente vai ver a previsão da liberdade religiosa em diversos outros tratados ou convenções de direitos humanos, como o próprio Pacto de San José da Costa Rica, que também prevê de uma maneira ampla ali a liberdade religiosa, tratado este, inclusive, assinado pelo Brasil, a lei com o peso, né, de uma norma que está abaixo da Constituição, mas acima das outras leis. E esse direito à liberdade religiosa ele está presente nas constituições dos países democráticos. Então, é um direito humano, é um direito constitucional e é um direito natural, de tal maneira que o nosso ordenamento jurídico brasileiro, à luz da nossa Carta Magna, no âmbito dos seus direitos fundamentais, que são os direitos humanos constitucionalizados, vai trazer, e daqui a pouco eu vou trazer aqui, diversas disposições que versam sobre a liberdade religiosa, sobre a garantia da proteção aos locais de culto, às suas liturgias e da manifestação religiosa. Mas é bem verdade que, apesar de haver todo esse arcabouço jurídico fundamentando e protegendo um direito tão caro para a população mundial, é fato que existem sistemáticas violações desses direitos ao redor do mundo. De acordo com um relatório da organização Ajuda à Igreja que Sofre, uma organização católica que monitora a questão aí da liberdade religiosa no mundo, ela diz que, no seu relatório de 2021, que 5,2 bilhões de pessoas, o que vai corresponder aí a 67% da população mundial, vivem em países onde há graves violações da liberdade religiosa. Então, essas violações se dão por diversos aspectos, seja uma perseguição estatal em países mais totalitários, seja uma perseguição impulsionada em estados teocráticos que têm uma confissão religiosa e não toleram as outras religiões, seja também até mesmo na América Latina, em países que sofrem uma forte influência do narcotráfico, que não permitem que as organizações religiosas realizem o seu trabalho, pois muitas dessas organizações religiosas acabam tirando pessoas ali do contexto de criminalidade, de vício em drogas, para uma vida comum, para uma vida plena. Então, diversas são as modalidades de violações à liberdade religiosa que existem no mundo. Outro relatório de fundamental importância, publicado anualmente, é a lista da perseguição mundial da organização Portas Abertas. Esse relatório, o de 2023, diz que 360 milhões de cristãos foram severamente perseguidos em todo o mundo em 2022. Então, a gente fica até perplexo e estupefato, porque trata-se de uma quantidade de pessoas maior do que a população do nosso país. E essas pessoas foram perseguidas tão somente por professarem a sua fé. É o que diz o relatório da Lista Mundial da Perseguição, publicado aí pela Open Doors International. E no Brasil, há também casos de violação à liberdade religiosa, de intolerância religiosa, não obstante os diversos tratados de direitos humanos que o Brasil assina, apesar do que há de previsão na nossa Constituição e em outras leis infraconstitucionais que protegem o sentimento religioso no Brasil. Infelizmente, há casos de
intolerância religiosa, e os praticantes de religiões de matriz africana são o grupo religioso com mais vítimas de intolerância religiosa, e, em segundo lugar, os evangélicos, de acordo com o balanço Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos. Então, a gente precisa, a partir disso, analisar a evolução do direito à liberdade religiosa no nosso Estado brasileiro, para que a gente possa compreender a amplitude dada pela atual Constituição no que tange à defesa desse direito fundamental. Pois bem, quando estudamos a evolução constitucional da liberdade religiosa, a gente vai verificar que a primeira Constituição, a Constituição Política do Império, de 1824, era uma instituição confessional, onde a religião católica apostólica romana era a religião oficial do nosso país, era a religião oficial do Império, melhor dizendo, de tal maneira que o artigo 5º daquela Constituição trazia que as outras religiões, que não fossem a religião católica, era permitido apenas o culto privado, de tal maneira que os templos religiosos de outras crenças não podiam ter uma aparência de templo. Não é? Apenas os templos católicos tinham essa liberdade mais ampla. E aí nós temos ali o decreto 119A, que rompe com o sistema confessional, né, com o advento ali do republicanismo, e vai trazer aí uma possibilidade maior de liberdade religiosa, porque não vai haver apenas a religião católica como oficial e restritamente sendo exercida no país. Há a liberdade religiosa, contudo, perceba que há ali uma cláusula restritiva dizendo que deveriam ser observadas as disposições do direito comum. E aí nós temos na Segunda República, em 1934, na Constituição, a previsão da liberdade religiosa, também desde que não contravenha a ordem pública e aos bons costumes. No Estado Novo, na Constituição Polaca, também temos essa previsão restritiva. Nós temos ali a exigência de observância da ordem pública e dos bons costumes. Democracia, com a Constituição de 46, também essa mesma previsão. A religião não deveria contrariar a ordem pública ou os bons costumes. E no período do regime militar, de semelhante modo, essa restrição permaneceu. Então, em todas essas constituições, não havia clareza, haviam, na verdade, limitações demasiadas. Afinal, esses critérios como disposições da ordem pública, dos bons costumes, do direito comum, são muitas vezes conceitos abstratos, subjetivos, indeterminados, que causavam aí uma grande insegurança jurídica para as organizações religiosas que exerciam os seus trabalhos aqui no Brasil e, consequentemente, do cidadão que professava essas crenças. Contudo, eis que, em 1988, temos o advento da Constituição Cidadã, que é, podemos dizer, com bastante ênfase, a mais abrangente possível em toda a história brasileira no tocante à promoção e defesa da liberdade religiosa. Então, a Constituição brasileira, desde o seu preâmbulo, né, quando ela menciona ali que a Constituição está sendo promulgada sob a proteção de Deus e perpassando ali por outros artigos, ela vai trazer uma proteção clara do exercício da liberdade religiosa no nosso território nacional. Então, eu quero destacar com os estimados colegas ouvintes dessa palestra o que dispõe o artigo 5º da nossa Carta Política, que vai dizer que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantir, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, a gente vê neste inciso o direito fundamental da liberdade de consciência e de crença, da proteção aos locais de culto e às suas liturgias. A gente vai ver também, no inciso 7 da nossa lei maior, a previsão que é assegurada nos termos da lei,
a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, o Constituinte percebeu que a liberdade religiosa ela é tão importante que, mesmo quando o indivíduo está privado de outros direitos fundamentais, tais como a própria liberdade de locomoção, quando o indivíduo está eventualmente preso, ou quando ele está internado no hospital, ou até mesmo na caserna, ali no ambiente militar, ainda assim deve ser assegurado que ele exerça a sua liberdade religiosa, que haja capelanias, que haja trabalhos que promovam essa questão da diversidade religiosa, mesmo nesses ambientes de internação, como hospitais, presídios e tantos outros ambientes que possibilitam o exercício da capelania. E ainda o Constituinte traz, no seu inciso 8, a questão da objeção de consciência por motivos religiosos, de tal maneira que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, a gente vai ver essas previsões na nossa Constituição, a gente vai ver a previsão constitucional do ensino religioso de matrícula facultativa como sendo uma questão de disciplina dos horários normais das escolas de um ensino fundamental. Eu vou tratar mais à frente, na parte relacionada especificamente ao ambiente acadêmico e educacional, sobre essa previsão. Mas o que eu quero dizer com isso, analisando, ainda que de maneira sucinta e objetiva, essas previsões constitucionais, é que a liberdade religiosa não é um mero direito isolado ou taxativo, mas constitui, na verdade, um complexo de garantias que a Constituição nos proporciona no que tange ao exercício deste direito humano e fundamental. Então, de acordo com uma classificação do grande constitucionalista José Afonso da Silva, a liberdade religiosa ela vai se desdobrar em pelo menos 3 outras liberdades, tais como a liberdade de crença, a liberdade de culto e a liberdade de organização religiosa. Então, a liberdade de crença seria aquele aspecto da nossa consciência, seria uma dimensão subjetiva, de tal maneira que é um direito intangível ao Estado. Por mais totalitário que o Estado seja, ele ainda não pode adentrar na nossa mente e bloquear que a gente faça uma oração a Deus, que a gente reze, que a gente faça algum ato consciente religioso, porque é algo da nossa esfera da consciência, do foro íntimo. Entretanto, a liberdade religiosa não é apenas liberdade de crença, ela vai se desdobrar, e isso tem absolutamente tudo a ver com a questão da liberdade religiosa no ambiente acadêmico e educacional, que é a liberdade de culto, que este sim tem uma dimensão objetiva, que esse vai se refletir na liberdade de expressão religiosa, de tal maneira que essa liberdade religiosa ela vai poder ser exercida de maneira individual ou de maneira coletiva, no ambiente público ou no ambiente privado, incluindo a possibilidade do proselitismo religioso, uma palavra que muitas vezes é distorcida, mas que nada mais é senão a possibilidade de uma pessoa religiosa buscar angariar fiéis para a sua religião, sem imposição e por meio da palavra, por meio da pregação, como é o caso dos missionários das mais variadas denominações religiosas. Então, isso é liberdade de culto, é viver exercendo a religião em todas as áreas da vida. E ainda, em terceiro lugar, temos a liberdade de organização religiosa, que é essa capacidade das organizações religiosas constituírem uma pessoa jurídica de direito privado para praticar os seus atos civis, conforme determina o artigo 44, inciso 4 do Código Civil. Então, essas organizações religiosas, elas podem realizar o casamento religioso com efeito civil, elas terão ali os seus documentos constitutivos, o seu estatuto,
vai ter ali os seus regimentos internos, os seus códigos de conduta, e o Estado não poderá intervir, pois é garantida a autodeterminação das organizações religiosas, pois é uma derivação, na verdade, uma consequência da liberdade de organização religiosa. Com isso, a gente percebe que a liberdade religiosa não pode ser reduzida meramente ao culto ou à esfera privada, uma vez que ela irradia sobre toda a vida humana, espiritual e prática. Então, a liberdade religiosa ela não pode existir sem a liberdade de pensamento e de consciência, pois essas liberdades elas coexistem e implicam por si próprias uma posição sobre a religião, seja de adesão àquela religião, seja de rejeição, no caso dos ateus, ou de indiferença para aqueles que simplesmente optam por não aderirem a nenhuma fé, mas têm esse direito se quiserem fazê-lo. Neste sentido, eu quero destacar também a questão das violações à liberdade religiosa que ocorrem no mundo e também no Brasil. Então, nós vemos situações de ataques à liberdade religiosa em países, e eu trouxe aqui algumas notícias, como um ataque contra igrejas em Burkina Faso, mas também aqui no Brasil, igrejas católicas sendo alvo de vândalos, tendo suas imagens destruídas, vândalos atacando terreiros de Umbanda no Rio, destruindo imagens, utensílios e até mesmo ventiladores e equipamentos daquela organização religiosa. E esse outro exemplo que eu trago de um ataque à bomba, pasmem, que depredou um monumento que nós temos aqui na minha cidade de Campina Grande, e uma pessoa foi lá e cometeu esse ato, na minha ótica, um ato terrorista, né, porque visava ali destruir um monumento religioso que é administrado por uma instituição privada que nós temos aqui na cidade. Então, fato é que, não obstante tudo que a gente vê na lei, nos tratados de direitos humanos e no conceito de liberdade religiosa, isso, infelizmente, ainda não tem sido suficiente para que questões como essa não aconteçam. E por isso eu parabenizo novamente a comissão por trazer à baila um tema muito importante para que os advogados, operadores do direito, cada vez mais possam promover e defender a liberdade de crença no nosso país. E agora eu quero abordar aqui também a questão relacionada aos conceitos de laicidade e laicismo, que vai ser também determinante para quando adentrarmos na liberdade religiosa no contexto educacional. Então, muito se confundem esses termos, laicidade e laicista, mas é importante a gente definir e separar claramente o que cada um desses termos significa. Quando estamos falando sobre Estado laico, implica dizer que estamos falando em um Estado onde há a separação entre Estado e religião, trazendo a possibilidade ali, na verdade, a previsão de autonomia dos poderes religioso e civil, ou seja, o Estado não deve interferir nas organizações religiosas, ao passo que nenhuma religião pode ter predominância na condução do Estado. Então, o Estado laico ele vai possibilitar a liberdade religiosa, ele é um desdobramento do Estado laico, essa possibilidade de as religiões coexistirem de maneira pacífica na sociedade. Então, a gente não pode confundir o Estado laico com o Estado laicista. Este, sim, que contraria a influência religiosa na esfera pública, que é pautado na antirreligiosidade, no secularismo e numa privatização exacerbada da fé que beira o ateísmo. Então, a gente precisa ter em mente essa definição de que Estado laico não é Estado ateu, porque essa perspectiva laicista ela não se pauta no nosso ordenamento jurídico interno. Muitos laicistas importam essa doutrina lá da França. E aí a gente precisa remontar à época da Revolução Francesa, do século XVIII, como a gênese da perspectiva laicista,
que é chamada também de laicidade negativa. Então, esse laicismo francês, quando nós estudamos os desdobramentos da Revolução Francesa, e especialmente na época do regime do terror, que foi um período ali de mais recrudescimento da violência dos revolucionários jacobinos, onde eles buscaram eliminar o poder da igreja. Então, realizaram destruição de símbolos religiosos, substituíram os cultos religiosos pelo culto da razão, até mesmo o calendário, eles substituíram pelo calendário, tiraram o calendário gregoriano, que é o calendário cristão, e colocaram outro calendário em vigor, e isso também irrompeu para uma perseguição física com violência e morte a clérigos, né, padres, freiras, entre outros religiosos. Então, hoje em dia, ainda há alguns resquícios desse zeitgeist, desse espírito do tempo revolucionário em face da religião lá na sociedade francesa, de tal maneira que isso acaba sendo reverberado em leis, em documentos, como o caso da Carta da Laicidade Francesa, que é fixada nas escolas francesas e que vai inibir a ostentação, a exibição de símbolos e objetos religiosos naquelas escolas públicas. Então, a gente vai ver, por exemplo, outras leis, como a Lei número 228 de 2004, que proíbe as mulheres de saírem à rua cobertas com o véu islâmico, com o niqab ou com a burca. Então, a França, ela tem essa sensibilidade à religião, na verdade, às vezes até uma aversão à religião. Só que no Brasil não, como a gente viu a evolução histórica e como vimos igualmente o nosso tratamento atual da liberdade religiosa, nós não podemos importar uma doutrina que não é nossa. Então, nós precisamos inferir que o nosso modelo brasileiro de laicidade, ele é extraído do nosso ordenamento jurídico constitucional. Então, lá no artigo 19, inciso 1 da Constituição, é onde a gente vai ver o modelo de interação Estado-religião no nosso país, quando diz que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, e aqui eu quero destacar, daqui para frente, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, a gente vai ver que a nossa Constituição, ela vai dizer que o Estado não pode sustentar uma religião, não pode depender de uma religião, mas também não deve atrapalhar o livre exercício das religiões, e também o Estado pode, quando trabalhando em prol do bem comum, do interesse público, até mesmo colaborar, ter essa parceria, Estado e religião, em prol do bem comum. Então, alguns juristas, estudiosos do direito religioso, os quais eu aprendo muito com eles, como o desembargador Jaime Weingartner Neto, ele vai dizer que a nossa Constituição é separada, mas cooperativa, não confissional, mas solidária. Ou seja, apesar de não haver uma religião no Estado brasileiro, deve haver aí um relacionamento saudável entre Estado e religião, não privilegiando nenhuma religião, tendo uma igual consideração por todas elas, mas não atrapalhando o exercício da liberdade religiosa. Então, como diz o doutor Tiago Vieira e Jean Regina, presidente e vice, respectivamente, do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, na obra Direito Religioso, nós temos um modelo colaborativo entre as ordens espiritual e secular, com base nessa laicidade que nós chamamos de laicidade colaborativa. E a gente já vê mesmo até a aplicação desse conceito na jurisprudência. Eu trouxe um trecho aí do julgado do Tribunal de Justiça de Goiás, que vai dizer que ambos, Estado e religião, se complementam, cada um na sua ordem e competência devidas, colaborando mutuamente para o bem comum da sociedade brasileira. E, na prática, como é que a gente vê essa colaboração do interesse público? Através
das comunidades terapêuticas de inspiração religiosa, que tratam dependentes químicos, em asilos, orfanatos e hospitais filantrópicos mantidos por organizações religiosas e que, eventualmente, recebem algum subsídio do governo, ou até mesmo a simples não interferência do governo para realizarem os seus trabalhos. A gente vai ver a organização religiosa contribuindo no bem comum através de ajuda humanitária, de ações sociais, de ações de defesa do meio ambiente. Então, é quando o Estado e a religião atuam em busca do bem comum, do interesse público, sem que isso viole a laicidade, sem que isso consista na imposição de uma crença religiosa. Então, geralmente, esse trabalho de organizações religiosas acabam suprindo as lacunas do Estado, onde ele não consegue ir, muitas vezes em comunidades que não recebem o aparato do Estado e a garantia de direitos por parte do poder público. E aí, diante disto, podemos dizer categoricamente que o laicismo francês ele não se coaduna com a nossa Constituição Federal, uma vez que a nossa laicidade é colaborativa. E aí, para contextualizar, para arrematar essa diferença, eu trago um excerto aqui do professor Ives Gandra da Silva Martins, o nosso presidente de honra do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, que ele disse que tem se confundido o Estado laico com o Estado ateu. O Estado laico é aquele em que as instituições religiosas e políticas estão separadas, mas não é um Estado em que só quem não tem religião tem o direito de se manifestar. Também não é um Estado em que qualquer manifestação religiosa deva ser combatida para não ferir suscetibilidades de quem não acredita em Deus. E aí, diante de todo o exposto que nós vimos até agora, a gente vai poder ver como é que tudo isso se aplica no ambiente religioso e escolar. Vamos agora, nessa segunda parte final da palestra, refletir sobre o exercício da diversidade de crença no campus. Então, a prioristicamente, eu gostaria de trazer aqui um conceito clássico de universidade, que deriva ali do latim universitas, como uma instituição de ensino superior formada por diversas faculdades e que confere vários graus acadêmicos. Essas instituições podem incluir, para além das faculdades, diversos departamentos, ordens, centro de investigação e pesquisa, entre outras entidades. Então, a universidade, por si só, é esse ambiente que acaba promovendo a unidade na diversidade. Uma vez que temos no ambiente universitário e escolar, ali a possibilidade de várias áreas do conhecimento conviverem entre si, promovendo a aprendizagem acadêmica e a valorização do convívio na diversidade. Então, a universidade é o ambiente onde várias cosmovisões ou visões de mundo trabalham em busca da verdade, da investigação, da pesquisa, do trabalho intelectual. Então, a própria noção de universidade nos rememora a ideia de Platão na sua alegoria da caverna, de que era necessário transcender aquilo que nós temos dentro de nós, tão somente como indivíduos, e de olhar para fora na diversidade, para que a gente chegue ao conhecimento da verdade. E aqui também eu não posso me esquecer da passagem bíblica de João, do Evangelho de João, quando ele diz que conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Então, em suma, nós podemos dizer que a universidade é um ambiente onde deve-se buscar o conhecimento, onde deve haver uma coexistência pacífica de diversas visões de mundos, de diversas áreas do saber, cada qual buscando a verdade. E, neste sentido, eu quero destacar um pouco acerca da origem das universidades. Ora, as primeiras universidades surgiram na Idade Média. É fato que, quando vemos a história da filosofia, que os filósofos clássicos já tinham ali uma espécie de academia, mas essa noção de universidade, como a temos hoje, nós encontramos a sua gênese na Idade Média. Então,
essas universidades que surgiram nesse contexto, geralmente elas eram associadas à igreja e ao clero. Os próprios mosteiros, onde muitos monges iam para um lugar ali em busca de reflexão, né, contribuíram também para essa noção de um ambiente específico destinado ao estudo. Então, houve ali um período onde nessas universidades iniciais, na Idade Média, havia a educação dos membros do clero e da formação de profissionais em diversas áreas, mas principalmente e inicialmente na área da medicina, do nosso direito e da teologia. Então, esses foram os primeiros cursos ali no contexto do surgimento das universidades. E é inegável, não tem como a gente não vislumbrar isso historicamente, a influência determinante no surgimento, na manutenção e na expansão das universidades. As religiões foram fundamentais, e aqui, notadamente, a religião predominante à época, da Igreja Católica Apostólica Romana, que orientavam aquelas primeiras universidades através do seu corpo eclesiástico. Então, os fundamentos intelectuais e professores que contribuíram para o estabelecimento dessas universidades, eles derivavam da estrutura da própria igreja. Então, com isso, a gente vê que já no surgimento das universidades havia uma ligação íntima, para não dizer intrínseca, com a religiosidade. E aí, no século XVI, com o advento da Reforma Protestante, que buscou, de alguma maneira, pulverizar a concentração de poderes em prol apenas da Igreja Católica, né, houve ali a contribuição protestante também no que tange à escolarização e à escola pública, pois foi Martinho Lutero que lançou as bases da moderna escola pública e do ensino obrigatório, pois ele trabalhou enfaticamente para a abertura de escolas que proporcionasse ali uma possibilidade de ensino que não estivesse necessariamente ligado apenas à Igreja Católica. Então, veja a gênese das escolas também ligada a um contexto de religiosidade, notadamente aqui da Reforma Protestante. Então, a questão da própria tradução da Bíblia foi fundamental para a alfabetização de milhões de pessoas ali naquele contexto da Idade aí já da Idade Média, né, da Reforma Protestante, do século XVI em diante. E a Reforma ampliou esse plano pedagógico ou da Igreja, ou da perspectiva renascentista, e desenvolveu aí a própria noção de escola pública primária. Então, isso nasce também do contexto da Reforma Protestante. O reformador João Calvino, lá em Genebra e na França, ele trabalhou em prol de uma educação reformada, ele defendeu a melhoria das condições de ensino e também, como conselheiro lá do Conselho de Genebra, ele sempre enfatizou a necessidade de recursos para a formação das escolas. E a própria disseminação da imprensa, surgida também naquele conceito ali, no século XVI, de Gutenberg, foi isso que fomentou muito do que a gente tem do estudo acadêmico, pois a reforma utilizou amplamente a imprensa como elemento de instrução. Então, inegavelmente, o fator religioso estimulou a alfabetização. E aí, o comentarista político Dinesh de Souza, ele vai afirmar o seguinte, que as igrejas começaram a construir escolas, primeiro fundamentais e depois secundárias. E aí ele diz, por fim, aprimoraram-se até que no século XVII, no século VII, as primeiras universidades foram fundadas em Bolonha e Paris, e Oxford, em Bolonha e Paris. Ponto. Oxford e Cambridge foram fundadas no início do século XIII, seguidas pelas universidades de Roma, Nápoles, Salamanca, Sevilha, Praga, Viena, Colônia e Heidelberg. Essas instituições talvez estivessem afiliadas à igreja, mas sua administração e funcionamento eram independentes. O currículo era teológico e secular, de modo que o novo conhecimento científico
dos tempos modernos poderia ser adaptado. E aí ele cita o historiador Alf Schmidt, quando diz que muitas das primeiras faculdades e universidades dos Estados Unidos, como a notável Universidade de Harvard, o College of William and Mary, Yale, Northwestern, Princeton, Dartmouth, Brown, todas elas iniciaram-se como instituições cristãs. Então, se eram organizações que tinham essa contribuição da religião, logo, elas não poderiam ser antirreligiosas, tampouco um ambiente de inibição do aspecto religioso. Então, perceba que todas as grandes universidades tiveram no seu fundamento, na sua gênese, a contribuição das religiões. Notadamente aqui estamos tratando da contribuição da Igreja Católica e também de protestantes nos Estados Unidos. Com isso, eu quero adentrar agora em algumas questões mais atinentes ao nosso Estado brasileiro e vai impactar a questão relacionada ao ensino religioso no nosso país. Então, a gente vai ter a previsão constitucional do ensino religioso nas escolas públicas, lá no artigo 210, quando vai dizer que o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Uma norma que regulamentava esse artigo constitucional presente na LDB, a Lei das Diretrizes Básicas de Educação, foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, juntamente com o Tratado Brasil-Santa Sé, que regula ali o marco jurídico da Igreja Católica no Brasil. E esse julgamento acabou determinando, né, que o ensino religioso no Brasil, ele não é só um ensino de história das religiões, ou de sociologia da religião, ou de filosofia da religião, ou de ciências da religião. Ele pode ser um ensino confessional. Então, o ensino religioso nas escolas públicas brasileiras, ele pode ter uma natureza confessional, embora ele seja não obrigatório, senão aí o Estado estaria promovendo uma religião em específico. Então, nesse julgado, eu trouxe aqui um trecho do voto, ficou determinado o seguinte, que, observado o binômio laicidade do Estado e consagração da liberdade religiosa e o princípio da igualdade, deverá atuar na regulamentação do cumprimento do preceito constitucional, autorizando na rede pública, em igualdade de condições, o oferecimento de ensino confessional das diversas crenças, mediante os requisitos formais e objetivos previamente fixados pelo MEC. Dessa maneira, será permitido aos alunos que voluntariamente se matricularem o pleno exercício do seu direito subjetivo ao ensino religioso como disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, ministrada de acordo com os princípios de sua confissão religiosa, por integrarem a mesma, por serem integrantes da mesma, devidamente credenciados e preferencialmente sem qualquer ônus para o poder público. Então, o que é que a gente percebe com isso? Que a nossa Constituição e o Supremo Tribunal Federal deu um valor elevado à religiosidade de tal maneira que permite que o ensino religioso, repetidamente, de matrícula facultativa, ele pode ser confessional. Pode haver ali aulas da religião cristã, aulas da religião umbandista, da religião espírita, porque isso está em acordo com a nossa Constituição Federal. Então, outro tema aqui importante é a questão do estabelecimento das instituições educacionais confessionais, como a PUC, a Pontifícia Universidade Católica, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, a Faculdade de Teologia Umbandista e tantas outras, que são organizações instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem à orientação confessional e ideológica e ideologia específica. Essa aqui é uma definição da legislação na LDB, no artigo 20, inciso 3. Então, a própria Constituição também, no seu artigo 207, vai trazer a autonomia didático-científica dessas organizações
confessionais, de tal maneira que elas podem até mesmo receber recursos públicos, porque elas estão promovendo a educação no país, elas estão promovendo o bem comum, não obstante sejam organizações de um cunho confessional, que tem uma confissão ideológica ou religiosa, mas elas podem exercer o seu trabalho, pois, como nós vimos, a Constituição ela prevê a possibilidade de colaboração de interesse público. Então, com isso, entendemos que, se o próprio Estado viabiliza a existência de instituições educacionais confessionais, não é plausível que haja impedimento ou dificuldade para a real e efetiva autonomia didático-científica dessas universidades confessionais, tampouco para o exercício da liberdade religiosa nesses ambientes acadêmicos e escolares. Então, essas organizações elas terão a sua autodeterminação interna corporis, para que elas manifestem os seus princípios, os seus valores, inclusive promovendo a cosmovisão da religião que professa. Então, um colégio católico, por exemplo, ele vai poder ter a sua visão de mundo defendida naquele ambiente escolar, né, relacionado ali a questões de família, a questões de valores, a questões de defesa do direito à vida, conforme é entendido pela Igreja Católica, de semelhante modo as outras confissões também poderão fazer o mesmo. E aqui, mais um ponto envolvendo a liberdade religiosa no ambiente acadêmico, que é a possibilidade de dia de guarda religiosa e objeção de consciência. Existe uma lei no nosso país, que é a lei de número 13.796, que alterou a Lei das Diretrizes Básicas de Educação e que ela vai instituir, e aqui notadamente os sabatistas, né, como os adventistas do sétimo dia e algumas correntes judaicas, que guardam o sábado, e essa lei vai dizer o seguinte, que ela vai fixar, em virtude da escusa de consciência, prestações alternativas à aplicação de provas e à frequência a aulas realizadas em dia de guarda religiosa. E o artigo 7º, que é central para a compreensão dessa norma, vai dizer que ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado o exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se lhe atribuir, a critério da instituição e sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas nos termos do inciso 8 da Constituição Federal, do artigo 5º, que é aquele inciso que eu mencionei inicialmente, da objeção de consciência. O aluno vai poder fazer a prova ou repor aquela aula, né, em uma data alternativa, ou vai poder realizar ali um trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com um tema objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. Então, com isso, e agora já caminhando para o nosso final, espero não ter extrapolado muito o tempo previsto, doutor Marcos Antônio e demais colegas, mas eu quero, com isso, agora trazer algumas reverberações de ordem prática da liberdade religiosa no ambiente escolar, considerando tudo o que eu falei até aqui, relacionada à liberdade religiosa na Constituição Federal, a noção de laicidade brasileira colaborativa, a essas questões que eu acabei de falar sobre dia de guarda sagrado, sobre organizações confessionais e sobre o exercício de um direito fundamental. Em primeiro lugar, que a religião ela compõe a identidade do indivíduo religioso. Então, ela nos acompanha. Aqui, letra B, a liberdade religiosa, ela não se limita apenas à liberdade de crer, mas também de agir conforme as convicções religiosas, incluindo mesmo o direito à expressão religiosa para fins de proselitismo, sendo esta justificada também pelo direito de mudar de religião, direito que somente poderá exercido quando as pessoas são expostas a crenças diferentes. E qual ambiente é propício para isso?
Nós falamos aqui, a universidade é o lugar onde há união em meio à diversidade, pois todos estão em busca da verdade. Letra C. O modelo de laicidade estatal brasileiro, nos termos da Constituição, embora não privilegie nenhuma religião específica, ele é favorável à expressão religiosa, mesmo no espaço público e, eventualmente, até em espaços estatais, como nas universidades. Ora, se o cidadão está ali no ambiente onde ele não está tendo aula, ele está no intervalo, e se tem outras pessoas que professam a mesma religião, e eles querem se reunir para fazer um estudo bíblico, para realizar uma oração, para tocar um louvor, que problema há nisso? Pois a Constituição garante, de uma maneira muito ampla, a liberdade religiosa. Em quarto lugar, a liberdade de expressão religiosa dos indivíduos deve ser preservada também na arena pública, mesmo no ambiente acadêmico escolar, observando-se apenas que não pode ser privilegiado um único grupo ou uma única confissão religiosa. Então, mesmo religiões que não são majoritárias também têm os mesmos exatos direitos daquelas religiões que possuem mais adeptos no nosso país. Então, não pode haver essa preferência por um tipo específico de religião no espaço público, no que tange ao exercício da liberdade religiosa nesses ambientes acadêmicos e escolares. Ainda, a universidade pública não pode, ela própria, fazer proselitismo religioso e nem favorecer grupos religiosos em detrimento de outros, mas, desde que garanta o mesmo tratamento, ou seja, a igual consideração a todos os grupos religiosos, nenhum problema há para que dê espaço para que grupos religiosos possam se manifestar nas suas dependências, sempre observando ali um critério de razoabilidade, de tal maneira que uma manifestação religiosa não atrapalhe o andamento das aulas, por exemplo, cuja principal finalidade de um estudante no ambiente universitário ou escolar, ele está ali em busca da educação, está ali buscando assistir à sua aula. Ainda, em todo caso, deve ser sempre respeitado o direito de quem não quer ouvir o discurso religioso, não podendo jamais uma atividade de divulgação religiosa ser obrigatória para todos. Então, deve haver o respeito de quem não quer escutar a sua pregação. Você tem a liberdade de fazer o proselitismo, de pregar o que você acredita, mas se a pessoa não quer escutar, você não pode impor, você não pode obrigar, porque aí sim você estará violando a liberdade dela de não crer, de não escutar. Então, é sempre aquilo que falamos, né, em direitos fundamentais. O exercício de um direito não pode violar o exercício do direito do outro particular. E aí, apenas uma exceção relacionada àquelas organizações de tendência ou organizações confessionais. Essas, por serem organizações que se prestam a concretizar o pluralismo social, elas podem, sim, livremente promover apenas uma crença específica, apenas uma ideologia específica, pois essa noção confessional, ideológica, elas dizem respeito à missão institucional daquela organização. De igual maneira, há um partido político que promove uma ideologia, as organizações ateístas que promovem a não crença em uma religião, entre outras organizações de tendências, como os sindicatos, por exemplo. Só que elas são de matrícula não obrigatório, ninguém é obrigado a estudar numa faculdade presbiteriana, por exemplo. Mas se você decide estudar lá, você já vai sabendo que ela é confessional, ela tem uma visão de mundo e ela tem o direito de promover a sua visão de mundo no exercício das suas atividades, né, conforme eu mencionei aqui, que a Constituição e a Lei de Diretrizes Básicas da Educação assegura isso no nosso ordenamento jurídico. Isto posto, para fins de conclusão, eu quero trazer aqui 8 pontos, né, relacionados à luz de tudo que nós vimos. E o primeiro deles é que a liberdade religiosa não é apenas um direito, mas um complexo de garantias assegurados pela nossa Constituição. Em segundo lugar, que a nossa Constituição
colocou a liberdade religiosa em patamares deveras superiores aos que eram previstos naquelas constituições que antecederam a Carta de 88. Em terceiro lugar, esse direito é inerente ao ser humano, de tal maneira que ele o carrega consigo no templo, no trabalho, na família e também no ambiente escolar e acadêmico. Ou seja, a religião ela não fica presa apenas à esfera do culto, à esfera privada, à esfera do seu quarto, quando você vai realizar a sua prece ou o seu ritual religioso. Não, você tem o direito de carregar ela consigo para todos os ambientes da sua vida. Em quarto lugar, o Brasil é um Estado laico e não um Estado ateu. E digo mais, a nossa laicidade ela é colaborativa, por isso garante a possibilidade de parceria Estado e religião em busca do interesse público. Em sexto lugar, a religião está histórica e intimamente ligada ao surgimento das universidades, do ensino escolar universal e da disseminação do saber em geral. A gente viu que as principais e grandes faculdades e universidades da história tiveram ali o impulsionamento de pessoas que tinham fé, que promoviam alguma religião. E por isso mesmo, o ambiente escolar e acadêmico, e aqui é o ponto 7, jamais pode ser um ambiente hostil para o exercício da liberdade religiosa, mas deve ser um locus seguro, um local seguro para a promoção, defesa e exercício deste direito fundamental. Afinal, ponto 8, por fim, a Constituição Federal, a legislação infraconstitucional, a exemplo aqui da Lei 13.796, que traz a possibilidade de guarda de dia religioso com base na objeção de consciência, possibilitando aos alunos sabatistas se ausentarem até mesmo da escola para realizar a sua atividade religiosa e, posteriormente, cumprir uma prestação alternativa àquela prova, àquela aula ou àquele trabalho. E também o próprio entendimento do Supremo Tribunal Federal, quando protegeu e reconheceu a relevância da religiosidade no contexto acadêmico e escolar, né, determinando ali, estabelecendo o entendimento de que o ensino religioso na escola pública ele pode ser confessional. Com isso, a gente percebe que há o reconhecimento pelo Estado brasileiro da religião como um importante elemento de integração social e de valorização da diversidade, mesmo também no ambiente acadêmico. Como disse, quando nós professamos uma fé, quando nós realizamos a nossa prece em casa, e aí a gente sai para o trabalho, ou para a universidade, ou para encontrar os nossos familiares, a gente não deixa a religião dentro de uma caixinha, porque é através da fé que professamos que nós enxergamos o mundo. É como um óculos, que nós temos a cosmovisão e que enxergamos todas as áreas da vida com base na fé que professamos. Logo, não há que se falar em vedação ao exercício da liberdade religiosa no ambiente escolar e acadêmico. E com isso, eu encerro a nossa palestra trazendo aqui uma frase do ex-presidente americano Ronald Reagan, ele que foi um cristão presbiteriano e foi um profundo defensor das liberdades constitucionais, e ele disse o seguinte, isso aqui eu trago para todos que estão nos acompanhando, que trabalham em prol da defesa das liberdades constitucionais. Ele disse, abre aspas, a liberdade nunca está a mais de uma geração distante da extinção. Nós não alegamos para nossos filhos hereditariamente. Ela deve ser defendida, protegida e entregue a eles para que façam o mesmo. E assim ele arremata, o preço da liberdade pode ser alto, mas nunca será tão caro quanto a perda da liberdade. Então, assim encerro agradecendo a oportunidade e a atenção de cada um de vocês e estamos à disposição para eventuais dúvidas, esclarecimentos e comentários. Muito obrigado a todos. Microfone aqui. Pronto, liguei. Muito obrigado, doutor Rafael. Se alguém tiver alguma pergunta
a realizar o doutor Rafael. É só mandar aqui pelo chat. Deixa eu ver se tem alguma pergunta já aqui no chat. E aí eu repasso o doutor Rafael. Bom, por enquanto aqui não tivemos nenhuma pergunta, sinal que realmente foi uma palestra muito bem explicativa, porque quando termina uma palestra que chove perguntas, é sinal que realmente, né, muitas dúvidas ficaram no ar. E com certeza a palestra aqui do Dr. Rafael Duran foi de grande explanação, explanou de uma forma brilhante. E eu gostaria, Dr. Rafael, que o doutor comentasse a respeito das suas obras, né? Sei que o doutor tem algumas obras, livros, né, que também trazem conteúdos aí, agregando os nossos conhecimentos no direito à liberdade religiosa. Qual que são as obras que o doutor aí tem realizado? Qual que são as obras, os livros que o doutor tem, assim, feito para nos apresentar, aproveitando o ensejo e a ocasião da palestra? Perfeito, doutor Marcos. Eu agradeço a oportunidade de apresentar aqui o nosso trabalho e eu gostaria de trazer aqui a nossa última obra lançada, que é essa que está nas minhas mãos e que vocês estão conferindo aí na tela, que é os impactos da pandemia de Covid sobre o direito de liberdade religiosa, liberdade de culto, laicidade e laicismo no Brasil. Então, esta obra ela foi prefaciada pelo grande jurista, grande amigo do IBDR, Dr. Ives Gandra da Silva Martins, e nessa obra nós tratamos sobre alguns aspectos relacionados ao aprofundamento do estudo do conceito da liberdade religiosa, do conceito de laicidade e laicismo, e, sobretudo, do impacto que a liberdade religiosa recebeu no contexto da pandemia, diante de alguns decretos que foram bastante inconstitucionais e inoportunos, uma vez que a gente se deparou com, já num período mais à frente da pandemia, onde diversos setores estavam funcionando livremente e a igreja ainda tinha que estar fechada. Então, nós, no Instituto Brasileiro de Direito e Religião, trabalhamos avidamente buscando apontar os equívocos e as inconstitucionalidades em alguns decretos, ressaltando também o papel das organizações religiosas, à luz da laicidade colaborativa, quando abriu seus templos, emprestando ao Estado, aos municípios, para realizar a vacinação. E essa obra, né, ela tem circulado, graças a Deus, para muitos colegas juristas, ministros da Suprema Corte, políticos, para que essa disseminação da liberdade religiosa ela seja realizada em diversos aspectos. Então, essa obra ela vai tratar sobre os antecedentes históricos da relação entre Estado e religião, desde ali das comunidades políticas mais antigas, ali como o Estado hebreu, o Egito faraônico, até a modernidade, né, passando pelo advento do cristianismo, da reforma protestante. A gente vai trazer isso que eu falei um pouco aqui em sala de aula, que é a diferenciação entre laicidade e laicismo, de uma maneira mais profunda. A gente vai trazer o direito à liberdade religiosa, a evolução histórica constitucional desse direito, o seu desdobramento, as diversas possibilidades de exercício da liberdade religiosa e também como defender esse direito de liberdade religiosa através das diversas normas que versam sobre a matéria no Estado brasileiro. E tratamos também da liberdade religiosa no contexto da pandemia, como eu até já falei, no que tange a alguns decretos, aos julgamentos das ações no Supremo Tribunal Federal, que nós, inclusive, participamos como amicus curiae de alguns julgamentos naquela época. Então, esse livro aqui é uma ferramenta para todos os brasileiros, sejam estudantes, juristas, capelães, teólogos, líderes religiosos, advogados, cidadãos em geral que querem conhecer melhor
e, acima de tudo, defender as suas liberdades de religião, de culto, de consciência e de expressão. A Marli perguntou aqui o nome do livro, eu vou já colocar no chat o nome do livro e o link, né, para quem quiser adquirir, mas é Os Impactos da Pandemia de Covid sobre o Direito de Liberdade Religiosa, Liberdade de Culto, Laicidade e Laicismo no Brasil, prefácio do Dr. Ives Gandra da Silva Martins. Nesse prefácio ele vai falar sobre o preâmbulo da Constituição Federal, entre outros pontos. Então, a nossa obra, né, está com um preço promocional, que estava custando R$ 68,00, mas agora está custando R$ 47,90, mais o frete de R$ 10,00 para qualquer lugar do Brasil. E se você quiser adquirir, basta você apontar o QR Code aí para a tela, né, nesse WhatsApp aí que nós estamos, e eu vou deixar aqui também no chat o link do meu Instagram, ou melhor dizendo, o link direto do meu WhatsApp, para você que queira adquirir, já falar comigo após a palestra e a gente providenciar o mais rápido possível o envio da obra para você em qualquer lugar do Brasil. Então, pedi só aqui um segundinho para eu enviar o link. Perfeito. Então, o link está sendo enviado aí no chat. O pessoal que deseja adquirir aí o livro do nosso palestrante, o Dr. Rafael Duran, com certeza estará adquirindo aí uma obra com um vasto conhecimento. E agradeço realmente o Dr. Rafael por todo o conteúdo que o doutor trouxe aqui para toda a nossa advocacia de Santo Amaro. Nós temos um colega aqui que está com a mão levantada, não sei se ele deseja fazer alguma pergunta, que é o Lujan Barbosa. Nós temos o vídeo institucional, e tivemos um problema técnico logo no início da nossa apresentação, do nosso evento. Se o Lujan ele deseja fazer uma pergunta, assim que passar o vídeo institucional, o colega já faz a pergunta. Alguma pergunta? O doutor Lujan, que está com a mãozinha levantada aqui na sala virtual. Doutor, boa noite. Na verdade, eu ia fazer um agradecimento. Eu aguardo, que essa palestra ela foi maravilhosa, enriquecedora. Eu queria me antecipar e parabenizar a oratória do doutor. Olha, gratidão, assim, de todas as formas, doutor. Que palestra valorosa, maravilhosa, sabe? É maravilhoso poder participar de palestras como essa que a OAB nos traz. Enriquece não só o currículo, como a nossa alma e o nosso espírito. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Lujan, a sua presença e o seu prestígio e participação aqui. Fico muito feliz e honrado em poder contribuir aí com os colegas da subseção de Santo Amaro. Muito bem, obrigado, Lujan, pelo prestígio na nossa palestra, e ficamos felizes que a palestra desta noite podemos aí contribuir com toda a advocacia. Eu vou, então, pedir para o colaborador da OAB de Santo Amaro preparar o vídeo institucional, e na volta a gente vai tirar aqui a última pergunta, realizar aqui a última pergunta do doutor, que fez uma pergunta aqui, o doutor... o nosso colega Tícios Godoy. Então, vamos ao vídeo institucional e a gente volta com a pergunta do Tício. Olá, Advocacia de Santo Amaro, sou Alexandre Fante, estou presidente do OAB Santo Amaro e neste vídeo apresentaremos algumas das melhorias, conquistas e inovações trazidas por esta gestão ao longo dos últimos meses. Quem vem na nossa subseção notou que ela está de cara nova? Modernizamos a fachada e realizamos outras inúmeras melhorias para atender às suas necessidades.
Para facilitar a vida dos advogados e advogadas que buscam um espaço para realizar suas reuniões e audiências virtuais, nós criamos a Sala de Audiência Virtual, com equipamentos modernos, um ambiente acolhedor e totalmente climatizado, além de oferecermos para vocês um escritório compartilhado para a realização de todos os afazeres jurídicos. Modernizamos o nosso auditório, que hoje realiza transmissões de palestras, eventos ao vivo com alta resolução. Melhoramos todos os equipamentos disponíveis na sala dos computadores, assim como trocamos o mobiliário por novos, confortáveis e ergonômicos. Também criamos aqui, em nossa subseção, uma confortável sala Cowork e Kids, possibilitando assim que você, advogado e advogada, exerça sua atividade sem abrir mão do cuidado com seus filhos pequenos, o que facilita e muito a sua prática jurídica. Na sala da advocacia, situada no Fórum Trabalhista da Zona Sul, ampliamos as salas de audiências virtuais e trocamos todos os equipamentos disponíveis para o uso da advocacia. Modernizamos também todos os computadores que estão disponíveis para a advocacia na sala do Fórum das Nações Unidas, melhorando a qualidade do atendimento aos nobres colegas que frequentam este fórum. Em 2022, inauguramos a nova sede da CAASP em um prédio moderno localizado na Rua da Paz, número 769. Os advogados e advogadas podem contar com uma farmácia exclusiva dentro da subseção, oferecendo preços especiais em medicamentos e produtos de saúde. Temos também um consultório odontológico moderno e equipado, pronto para atendê-los. Em 2023, inauguramos também a nova Escola Superior de Advocacia de Santo Amaro, com 2 salas de aulas amplas e tecnológicas, onde já realizamos dezenas de cursos e palestras. E é com orgulho que anunciamos o início dos cursos de pós-graduação em 2024. Todos estes cursos estão integrados ao programa Anuidade de Volta, que devolve o investimento na anuidade em créditos para serem utilizados em todos os cursos oferecidos. Em 2024, na sede da Rua da Paz, entregamos também espaço de coworking, além de salas de reuniões disponíveis para o uso da advocacia, além de mais um ponto para a realização do certificado digital. Estamos comprometidos a oferecer o melhor para a advocacia, sempre buscando inovar e aprimorar nossos serviços. Gostaram da nova sede da CAASP Santo Amaro? Na sede da Rua da Paz, promovemos eventos de bem-estar e saúde, com aulas de dança, campanhas de vacinação, de doação de sangue e também nossas ações sociais, como o Drive-Thru Solidário. Pensando no bem-estar das pessoas que frequentam a sede, criamos o Espaço Vida, um ambiente para atender às necessidades básicas das crianças de forma moderna, segura e confortável. Gostaram de todas as conquistas, serviços, ferramentas de auxílio à advocacia que trouxemos para vocês, advogado e advogada, nesse vídeo? Pois é, todos eles estão na palma da sua mão através do app Daily Subseções, app que você poderá reservar as salas, espaços e saber tudo o que acontece na sua casa. Todas essas mudanças, inovações foram pensadas para trazer cada vez mais conforto à advocacia, devolvendo seu investimento na anuidade em muito mais serviços tecnológicos, proporcionando uma subseção inclusiva e efetiva. Aqui é a minha casa, é a sua casa, é a nossa casa. OAB Santo Amaro. Por você, para você e por todos. Está aí o vídeo institucional da OAB de Santo Amaro. Parabenizamos a gestão do Dr. Alexandre Fante, que tem realizado um belíssimo trabalho em prol da advocacia aqui de Santo Amaro, tem realizado uma gestão histórica à frente da maior subseção aqui do estado de São Paulo. Antes de nós encerrarmos, então, o nosso evento, nós temos a pergunta do Tícius,
ele diz, tem acompanhado decisões judiciais que determinam retirada de símbolos religiosos, frases no início das sessões parlamentares, tais decisões ferem nossa liberdade religiosa. Como lidar, como lidar com o país? Deu para entender a pergunta aqui, Rafael? Sim, excelente pergunta aí do doutor Tícios, e de fato a gente está vivendo um momento onde essa questão, o debate da presença de crucifixos em tribunais, em casas legislativas, e também essa questão da leitura bíblica, tem gerado aí controvérsia. Até hoje, o entendimento, por exemplo, no âmbito do Poder Judiciário, é de que, por ser uma questão de tradição histórica, de manifestação cultural da nossa identidade enquanto povo brasileiro, a presença de crucifixos, por exemplo, não viola a laicidade do Estado, porque tem esse aspecto cultural e histórico e não visa a impor uma religião. Inclusive, é até mesmo uma forma de que os juízes se lembrem de não cometer injustiças, como cometeram diversas injustiças no julgamento de Jesus Cristo. Né? Foi um julgamento marcado por nulidades, inclusive no período da Páscoa agora eu até fiz um post sobre isso no meu Instagram. Só que essa matéria, em breve, será colocada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, eles vão julgar sobre essa questão. Ocorre que, se for eliminar qualquer manifestação de nome ou de símbolo religioso do Estado brasileiro, teria que acabar com todos os feriados religiosos, teriam que mudar o nome de mais de 1.000 municípios e estados que têm alguma menção religiosa, como Santo Amaro, né? Estados como o Rio, melhor dizendo, próprio estado de São Paulo, diversos outros aspectos. Né? Então, eu vejo que essas tentativas elas estão mais eivadas de um laicismo que visa eliminar qualquer conotação religiosa da esfera pública do que propriamente uma preocupação com a laicidade brasileira. Né? E, como o doutor também ressaltou, que tem havido aí algumas decisões de tribunais derrubando leis que autorizavam a leitura bíblica, né, no começo dos trabalhos legislativos. Ocorre, porém, que o legislativo é a casa da representação popular. Né? Então, o que não pode haver é apenas a previsão de que uma religião se manifeste. Então, se existe um indivíduo que professa uma religião de matriz africana, por exemplo, ele também tem o direito de ler algum eventual escrito de alguma doutrina do que ele acredita, assim como o cristão pode ler a Bíblia. Né? Então, eu enxergo dessa maneira. Então, eu concordo com o doutor Tícios quando ele fala que, de fato, há uma tentativa de querer inibir a manifestação religiosa no espaço público, né, por parte aí de algumas ideologias e movimentos laicistas, que, como a gente viu na palestra, né, o laicismo ele não é compatível com a nossa Constituição Federal, já que ela apregoa e tem grande valor pela prática da religiosidade, né, no Estado brasileiro. Espero ter respondido satisfatoriamente ao colega. Obrigado, doutor Rafael. E agora passo a palavra ao doutor Alexandre Fante para realizar aqui, dar por declarado aqui o término do nosso evento. Então, passo a palavra ao doutor Fante, por favor, nosso presidente. Obrigado, Rafael, aí pela palestra, né? Brilhou também nessa sua última resposta, né? Trazendo essa questão, vamos ver o que o STF vai decidir a respeito do tema, mas, de certa maneira, né, há tantas questões, talvez mais cruciais para o dia a dia do indivíduo, né, do que discutir, né, se um ambiente público tem ou não um crucifixo, ou se representa ou não um Estado laico, existir um crucifixo. São poucos as denominações, né, religiosas que não tem na cruz aí um símbolo da sua crença.
Então, enfim, mas a decisão, a discussão chegou no STF, tem que ser enfrentada e verificaremos se teremos ou não, tipicamente, decisões políticas ou, eventualmente, o bom senso, né, que a gente espera prevaleça, independente de qualquer circunstância. Então, agradeço, eu acho que eu vi aqui, conseguimos rodar o vídeo, né, aqui da institucional. Então, não esteve aqui conosco, mas pôde um pouquinho aí do nosso trabalho através do vídeo, né, que a gente vem realizando aí. Inclusive, parabéns, doutor Alexandre, pela gestão, certo? E que Deus continue abençoando o trabalho aí de todos vocês. Amém. Então, pôde conhecer um pouquinho, pelo menos no vídeo, né, do que pudemos fazer aí no ano entre 2022 e 2024, especialmente, né, conseguimos diversos avanços e diversos benefícios aí para a nossa advocacia local. Agradecer principalmente, né, todos que participam desse trabalho, porque sozinho ninguém faz nada, né? A gente só consegue realmente chegar em algum lugar se realizarmos aí um trabalho coletivo, um trabalho conjunto, né? E uma das exemplificações desse trabalho conjunto é aquela fachada que você viu, né, que nós reformamos a subseção. Todos os nossos presidentes de comissão e assessores da presidência democraticamente escolheram aquela fachada e assim foi feito, né? Respeitando aí o Estado democrático de direito e a democracia nas opiniões. Então, isso é o segredo aí do trabalho que a gente realiza. Então, dito isso, mais uma vez, espero, quem sabe em breve, né, quando estiver aqui por São Paulo, ou eventualmente num próximo evento que a gente faça de maneira presencial, num congresso que a gente está planejando, você possa vir conhecer aqui a gente chama de cidade, viu, Rafael, porque até 1935 a gente foi cidade, né? Então a gente tem aí uma história curiosa, né? Nós dormimos cidade, acordamos bairro, né? Graças aí ao ato do interventor a mando de Getúlio Vargas, né? Que temendo perder aí o aeroporto de Congonhas, como havia perdido o Campo de Marte em 1932, ele resolveu, porque existia um exército muito organizado em Santo Amaro, que foi das frentes de combate aí do movimento do MMDC, né, do movimento de 1932, aí pela democracia. Então, temendo que houvesse aí um novo levante, né, então ele, para controlar a nossa Santo Amaro, ele realmente transformou a nossa cidade em bairro. Então, a gente representa 43% da cidade de São Paulo. Então, 43% do território de São Paulo é nosso, né? Representa a nossa competência territorial. Então, quando estiver aqui, somos mais velhos que São Paulo. Padre José de Anchieta fundou primeiro Santo Amaro, aí depois ele foi curtir os ares da Serra, né? Lá no pátio do colégio, aí ele fundou São Paulo depois. Mas Santo Amaro é a cidade mais antiga aqui da grande São Paulo, é Santo Amaro, uma das mais antigas do Brasil. Então, te agradeço aí e fica o convite para quando estiver aqui em São Paulo, venha conhecer. Venha conhecer certamente a nossa cidade. Então, dito isso... Com certeza, será uma honra. Obrigado. Então, dito isso, eu agradeço a todos que assistiram, depois revejam, compartilhem nosso evento que já estará disponível no nosso canal do YouTube. Desejo a todos e todas um grande restante de semana, participem de todos os nossos eventos aqui da subseção e estejam sempre juntos conosco nessa busca incansável, né, pelo conhecimento e pela cultura também, por que não, né? Então, agradeço e fica aqui um beijo no coração de todo mundo. Até mais. Obrigado, doutor Alexandre Fante, por todo o apoio a toda a advocacia aqui de Santo Amaro. Muito obrigado a todos os membros da Comissão do Direito à Liberdade Religiosa que estiveram conosco, a presidente Marta Voltas, do Cultura e Eventos, que esteve conosco prestigiando o evento. Muito obrigado pela presença. O Gilmar Souza, assessor da presidência do OAB de Santo Amaro também, que esteve conosco, e ao doutor Rafael Duran, agradeço de coração por estar conosco, de aceitar o nosso convite e compartilhar
todo esse vasto conhecimento conosco. Muito obrigado, doutor, e conte sempre conosco aqui do OAB de Santo Amaro, estamos também à disposição. Muito obrigado a todos. Até mais. E em nome da OAB de Santo Amaro, declaramos encerrado a nossa palestra desta noite. Boa noite. Obrigada, boa noite.